Veja que situação a dos religiosos. Quando a gente fala assim, quando eu faço vídeo, né, criticando, xingando, falando nervoso, não é o religioso em si. Porque o religioso em si, ele é cabeça de bagre. O religioso em si, ele não sabe nada. O religioso em si, ele é incauto. Ele não sabe nada de Bíblia. Quando a gente levanta um pouco mais a voz, quando mais a gente mais fica irado, é contra os ensinadores, contra os ditos pregadores, os ditos mestres. Então, a minha intenção é bater de frente com esses camaradas, que eles são culpados. Religioso comum não, religioso a maioria é analfabeto ou semi-analfabeto. A verdade é essa. Então, olha aqui, ó. Olha como é simples você ter um entendimento. Simples. Quando você é livre, quando você não faz parte de uma doutrina religiosa, quando você não faz parte de um grupo religioso, ele é muito fácil. Que nem eu já fiz um vídeo agora há pouco falando do Apocalipse, que entra esses metidos a sabido, colocando no comentário, não, o Apocalipse foi escrito depois do ano 90, né? Mas aqui, ó, um versículo apenas, ele mostra que tanto o livro do Apocalipse foi escrito até o ano 70, quando principalmente o grande e terrível dia do Senhor aconteceu exatamente naquele período. Por que naquele período? Porque quando você pega aqui o versículo 9 e o versículo 10 de Apocalipse 17, você vai entender que tinha um imperador governando naquela época. Tinha um governo naquela época, quando João estava lá na ilha de Patmos preso, escrevendo o livro do Apocalipse. Olha que interessante, Apocalipse 17, versículo 9 e 10. Aqui é preciso pensar com sabedoria. As 7 cabeças da besta representam os 7 montes, onde a mulher governa, e também representam 7 reis. Versículo 10. 5 deles caíram, o 6º está governando, e o 7º ainda não veio, mas seu reinado será breve. Então olha aqui, quando João escreveu o livro do Apocalipse, o 6º imperador estava governando. E quem foi o 6º imperador? O 5º imperador foi Nero, que morreu ali por volta de 67, 68 ali no início, e em 69, o imperador, o 6º, tomou posse, que foi o Vespasiano. No ano de 69, ele foi a Roma, recebeu o título, e em seu lugar ele deixou o seu filho, o general Tito. Foi quando o general Tito cercou Jerusalém. Ora, as bolas, se você está dentro de um contexto de um livro, dentro de uma história de um livro, de um literal de um livro, de 22 capítulos, que é o livro do Apocalipse. Aí dentro desse contexto nós temos o capítulo 1, versículo 10, quando João disse que era o dia do Senhor e ele foi arrebatado, ou no dia do Senhor ele estava em espírito. Que dia do Senhor é esse? Então aconteceu ali. Aí quando você vai para Apocalipse 11, versículo 15, o 7º anjo tocou a trombeta e o reino, todos os reinos, passou a ser de Cristo. Aí você vai para Apocalipse 14, versículo 6, eis o anjo que estava com o evangelho eterno para anunciar a todos os habitantes da terra, balalá, balalá, balalá. Aí você vai para Apocalipse 18, 10, fala que o juízo estava acontecendo naqueles dias. No próprio, aqui Apocalipse 14, versículo 7, assim está escrito, veja, temam a Deus, dizei em alta voz, deem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Quando foi isso? Não foi na época que o 6º imperador estava imperando, que estava governando? Quando você vai para Apocalipse, capítulo 18, versículo 10, não é assim que está? Hã? Olha aqui. E conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem, ai, ai de você, grande cidade Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. Quando você vai para Apocalipse, capítulo 19, versículo 2, né? Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta
que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vindou. Não era Jerusalém, não era Israel, não era a nação de Israel. Aí eu volto lá, não foi tudo isso exatamente no período que o sexto imperador estava governando, como está aqui Apocalipse 17:10, 5 deles já caíram, o sexto está governando e o sétimo ainda não veio. Quer dizer, o sétimo veio quando? No ano 79, de 79 a 81, que foi o general Tito, exatamente o filho do imperador Vespasiano. Então, com base em tudo isso, é que nós temos a liberdade, nós temos a ousadia de chamar que todos os pregadores são ladrões, mentirosos, enganadores. E que todo religioso é cabeça de bagre, é cabeça de vento. Se você quiser aprender alguma coisa da Bíblia, você tem que ser humilde, você tem que esquecer tudo que você aprendeu na religião e começar do zero. Pega isso daqui e faça um estudo você mesmo. Não acredite no que eu estou falando, não confie em minhas palavras. É só você ler isso, gente. Precisa mais clareza do que esse versículo 10 do capítulo 17? Que quem estava operando naquele tempo era o sexto governador, era o sexto imperador Vespasiano. Então foi tudo naquela época que aconteceram essas grandes coisas. O juízo, o reino de Cristo foi estabelecido e, inclusive, foi naquele período que nós temos aqui Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Olha aqui, ó. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão os povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Olha aqui. Quando foi isso aqui? Foi no período que o sexto governador estava operando. Então não sobrou nada para o futuro. As pessoas falam, não, o livro do Apocalipse é um livro profético, um livro que ainda vai acontecer. Ô, cabeça de bagre. Então, se ainda vai acontecer, Vespasiano vai ter que ressuscitar, o reino de Moisés vai ter que ser refeito, a época dos imperadores terá que voltar novamente, e não sei como nós brasileiros iremos adorar, idolatrar, respeitar Vespasiano lá em Jerusalém, se nós moramos aqui no Brasil. Se você mora aí na Argentina, na América do Sul, em qualquer lugar, nos Estados Unidos, ei, como que você vai fazer? Se eles estão falando que isso daqui, o livro do Apocalipse, é para o futuro. Ora, então já chega, né, gente? Chega de criancice, chega de mentira, chega de engano, chega de patifaria. Aí quando você vem e fala na cara, estampa na cara que fala, não, eu tenho muito mais conhecimento de qualquer pregador desse, pode fazer a fila dos pregadores, de padre, de bispo, a respeito das coisas que já aconteceram. Aí a pessoa fala, nossa, esse cara é orgulhoso, esse cara é soberbo. Ué, mas está aqui, ó. Esse mesmo escrito está aí na sua Bíblia. Então talvez você nunca leu isso, talvez você é um teólogo, talvez você é uma pessoa, um estudante da Bíblia, mas você nunca teve esse entendimento. Mas a partir de hoje você vai entender que o livro do Apocalipse aconteceu entre o ano 66 e a metade do ano 70. Por isso que Apocalipse 1:10 nunca foi sábado nem domingo. O dia do Senhor ali foi o dia profetizado por todos os profetas. Que seria um dia de vingança, um dia de juízo, um dia de ira, um dia de destruição. E foi exatamente o que aconteceu no período de 66 a metade do ano 70. Tá bom? Então vou deixar essa mensagem com você. E seria muito importante se você espalhasse essa mensagem, você compartilhasse. Pode colocar comentário, não me venha com coisa religiosa não, que eu vou te xingar. Mas se você não é inscrito e tem desejo de se inscrever aqui nesse canal, se inscreva, ative o sininho aí e vamos em frente. Simples assim, passando o nosso simples entendimento racional, sem religiosidade, sem doutrina, sem manias, sem vícios, e sim a pureza do escrito. Bom? Um abraço, beijo no coração e até mais. Tchau, tchau.